Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo na sua casa. A bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos. Peço licença para entrar na sua casa, na sua cabeça, para que a gente possa tirar uns minutinhos aí para a gente falar um pouco sobre a nossa Umbanda querida. Se você está interessado em fazer um jogo oracular comigo, com o baralho de seu Zé, é só você seguir no Instagram essa conta que eu vou deixar aqui embaixo, que vai te encaminhar direto para o link, beleza? Peço que você curta, comenta, compartilha, se inscreva para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. O tema de hoje é o médium iniciante na Umbanda, tá? Apesar de todos nós sermos iniciantes, independente do tempo, a gente vai falar um pouco sobre esse processo de entrar em um terreiro, em uma doutrina de Umbanda e como que funciona todo esse processo, todos os cuidados que tem que ter e também todos os alertas, né? O que você pode fazer para aproveitar melhor esse processo seu. Perfeito? Então vamos lá. Primeira questão que a gente tem que bater em cima é: antes de você entrar no terreiro, não basta apenas você ter ido lá, tomado alguns passes, se sentido bem e entrar no terreiro. Se você fizer isso, você ainda corre uma chance de correr um perigo. Ainda tem uma chance de você correr um perigo. Por quê? Quando a gente vai tomar um passe no terreiro, a gente vê uma parte, a gente vê o resultado final, tá? E muitas das vezes o processo que é feito por detrás não é o ideal para as nossas energias. Às vezes a gente não conhece como que é o terreiro de verdade, tá? Então, por exemplo, você frequenta o terreiro, tomou um passe uma vez, vai de novo, toma o segundo passe, já quer entrar para o terreiro. Essa é uma forma incorreta de você entrar a Umbanda, ou melhor, é uma forma perigosa. Por quê? Como nós sabemos, existem pessoas de má índole, de mau caráter dentro de todas as religiões. E não é diferente para alguns dirigentes, tá bom? Então, o que isso significa? Entra, vai tomando os passes, dê um jeito de ver mais ou menos por dentro como é os fundamentos da casa, se te agradam, se acompanham o seu ori, sua forma de pensar. Vá com calma, com paciência, não vá apressadamente. Por quê? Se você entrar rápido demais, você já vai estar dando a sua cabeça para um sacerdote. Depois que você entrar, você vai descobrir que dentro daquela casa é feito diversos tipos de trabalho negativos e aquela mão vai estar sobre a sua cabeça. Então você vai dividir um peso negativo que não era para você estar compartilhando, tá bom? Então quando você for entrar numa casa, certifique-se, se for uma casa de Umbanda, de que trabalha nas leis de Umbanda, tá bom? Lembrando que Umbanda faz trabalho somente para o bem do próximo, trabalho de saúde, abertura de caminho, prosperidade, tá? Então vamos lá. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é pisar devagar. O que eu quero dizer com pisar devagar? Dentro do terreiro de Umbanda existe hierarquia. Existe hierarquia. Os médiuns, nós médiuns aprendemos com as nossas entidades e com os nossos mais velhos. Os mais novos aprendem conosco e com as suas entidades e com as nossas entidades e por aí vai. Tá? Às vezes até mesmo a gente aprende com as entidades ali dos mais novos. Estou querendo dizer que há uma certa hierarquia, tá bom? Então não adianta você chegar, você achar que você manda mais que alguém, ou que você é mais importante que alguém, ou que você está sendo menos importante. Não. Tudo tem uma hierarquia. Se a sua casa for uma casa de respeito, uma casa bem direcionada, bem intencionada pelas leis de Umbanda, é bom você chegar, ter humildade, entender o seu lugar, o seu processo, como que funciona, que isso tem tudo para te encaminhar para um bom direcionamento, um bom desenvolvimento de Umbanda, tá bom? Terceiro passo, que é muito importante, é não tenha pressa. Por quê? O médium pisa hoje em dia, com as redes sociais, o médium pisa hoje no terreiro de Umbanda, pisa numa sexta-feira no terreiro de Umbanda, no domingo já está gravando a entidade para colocar no TikTok, no YouTube. Na segunda-feira a entidade ela já tem saia, capa, chapéu, adaga, punhal, charuto, bebida, cachaça. Então não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona.
Uma entidade, ao meu ver, uma entidade que ela chega, não trabalha, e quer chapéu, quer saia, quer isso, quer aquilo, ou é um médium passando na frente, ou é um obsessor. Que entidade de verdade, se precisar, a última coisa que ela vai precisar é de uma roupa. Me desculpa dizer, a última coisa que ela vai precisar é de uma roupa. Ela vai pedir coração de bananeira, vai pedir uma bengala, pode pedir um chapéu eu acho muito válido. Pode pedir um caldeirão, pode pedir uma bala, um doce, uma água, disso, aquilo, uma folha, daquilo e tal. E aí um médium que acabou de chegar, a gente vê que vai numa intenção de vaidade. A Umbanda vai muito contrária à vaidade. A Umbanda vai totalmente contrária à vaidade. Tudo que o médium deve ter deve ser funcional. Tá? Tem que ter um princípio magístico, não somente a questão da beleza de alguns itens. Tá? Isso não existe. Vamos lá. Não tenha pressa no desenvolvimento mediúnico. Vou separar essas duas partes. O que significa isso? Não é porque você chegou que você já tem que incorporar porque um coleguinha seu chegou incorporando. Isso é balela. Por quê? A mediunidade ela se apresenta para a gente de diversas formas, de diferentes maneiras, para diferentes pessoas, em diversos horários, em diversas ocasiões. Tá? Então, o que acontece? Não é porque o médium começou a incorporar antes que ele vai ser melhor. Negativo. A Umbanda, o processo mediúnico de incorporação é um processo de consistência. É uma maratona, é uma corrida de obstáculos. E não uma corrida de 100 metros rasos. Você tem que chegar o mais rápido. Não é, tá bom? Então, um médium bom de verdade, ao meu ver, é aquele médium que já passou por diversas dificuldades. Diversas! E das mais difíceis. E mesmo assim continua na Umbanda. E mesmo assim, os seus guias vão levantando, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Isso é um médium de verdade. Essa é uma mediunidade de verdade. E quem quer ter uma mediunidade como essa tem que estar pronto para quebrar a cara. Tá? Então, velocidade não tem nada a ver com qualidade. Resistência, empenho, respeito tem muito a ver com qualidade de incorporação mediúnica. Tá bom? Vamos lá. Outra questão. Eu entrei na Umbanda, eu quero saber do primeiro dia já quem são meus orixás, quem são minhas entidades. Para quê? A pergunta que eu te faço é para quê? Tá? Para quê? O vô costuma dizer muito que a gente só procura o nome do filho se a gente quiser cuidar. Se a gente souber cuidar. Então, eu quero saber de quem que eu sou filho. Eu sou filho de Iemanjá. Aí começou a saber que é filho de Iemanjá, mas não trata, não cuida, não faz nada. Só serve para colocar em Instagram e para dizer aos outros a fio de conta. Para quê? Entende? Então, o processo em que você vai descobrindo quem são os seus guardiãos, seus mestres, seus protetores, protetoras, é um processo lento. É um processo em que você vai conquistando aquilo. Tá? Existem cerimônias especiais de casa para casa, às vezes os falangeiros, às vezes através de um jogo, por aí vai. Mas tudo depende de um tempo. O ideal é ter o tempo. Com o tempo, tudo fica melhor. Outra questão, você que é um médium iniciante, procure aprender o máximo possível. Se a sua casa vai contra o princípio de aprendizado, fuja. Fuja. Aprenda o máximo possível. Aprenda com os olhos, faça perguntas. Tá bem? Então, por exemplo, você viu uma entidade riscando um ponto, colocando folha, isso e tal. Olhe e aprenda. Vá até aquela entidade e pergunta: meu caboclo, com todo respeito, por que o senhor riscou o ponto dessa forma? O senhor poderia me explicar? O que gostaria muito de aprender. Eu duvido que uma entidade ela vai negar uma explicação. E se negar, está errado. Meu preto velho, por que usa essa água para fazer isso? Está usando água de mina e não água de torneira ou água de chuva? Por quê?
Entende? É aí que a gente vai aprendendo. Inclusive, o processo de cambonar, o processo de Cambone é, para mim, um dos momentos mais valiosos do meu desenvolvimento mediúnico. É um dos momentos em que eu mais aprendi, porque eu fazia caderninho em casa, ia aprendendo e ia estudando para deixar tudo guardado e aprender. E foi fundamental para toda a minha formação. Eu recomendo a todos a fazerem isso. Tá bom? Essas são algumas dicas, tá? Para você que está começando. A última dica que eu vou dar aqui, que eu lembrei, é o seguinte. Você entrou numa casa pelo pé direito, você entrou numa casa, pediu para entrar numa casa, você não vai sair dessa casa mandando uma mensagem para o WhatsApp, você não vai sair dessa casa simplesmente sumindo. Não vai. Não é o certo. Existe o caráter, existe a hombridade, existe a postura, existe o respeito. Você foi até lá, pediu para entrar. Quando você for sair, é o mesmo caráter que você teve, é o mesmo caráter que você vai ter. A mesma postura que você teve é a que você vai ter. Meu dirigente, minha dirigente, meu pai de santo, mãe de santo, valorixá, com licença, não estou me sentindo mais bem nessa casa, ou então quero agradecer por ter participado dessa casa, me ajudou muito, mas eu quero buscar uma coisa nova, quero aprender algo novo, quero ir para outra doutrina, quero me afastar um pouco, o que for, mas tenha hombridade, saia com a porta aberta. Saia com a porta aberta. É o melhor que você pode fazer, é o melhor. Tá bom? Essas foram algumas dicas para o médium iniciante na Umbanda. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.